Bom dia, queridos ouvintes, amigos da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Este é o programa Semente Abstrata, eu sou João Paulo Miranda. Hoje é dia 6 de março, sexta-feira, são 6 horas da manhã. Bom dia. Bom, pessoal, antes de começar a falar do nosso tema de hoje, eu vou passar uns pequenos recados para vocês das nossas atividades presentes e futuras também, certo? Quem tiver interesse em participar do curso peregrino da iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, sociedade na qual eu e Ademir Serafim, que hoje não está presente, fazemos parte. Quem tiver interesse em participar do peregrino, em entrar nessa fantástica jornada, iniciando na série Peregrino, não perca tempo. Entre em contato conosco e faça a sua inscrição, reserve a sua vaga. No departamento da Moca, as aulas começaram nesta semana, no último dia 3, mas quem tiver interesse pode começar na semana seguinte, na semana que vem ou na semana subsequente também, tá bom, pessoal? No departamento da Moca, as aulas são às terças-feiras, às 20 horas. O endereço do departamento da Moca, da Sociedade Brasileira de Eubiose, é Rua Conde Prates, número 988, uma travessa da Avenida Paz de Barros. O acesso é bastante fácil. O horário é às 20 horas, todas as terças-feiras, às 20 horas. Quem tiver interesse, por favor, entre em contato no telefone 2021 7290. 2021 7290. De segunda a sexta, a partir das 14 horas, certo, pessoal? No departamento do Sumaré, o peregrino vai começar um pouquinho depois. Vai começar no próximo dia 2 de abril, tá? Quinta-feira, dia 2 de abril, às 20 horas. Então, se você tiver interesse, eu espero que você tenha, ligue para o departamento da Sociedade Brasileira de Eubiose e faça a sua inscrição. Os telefones são 11 São Paulo 2667-0744 ou 2667-0760. E o endereço do departamento do Sumaré da Sociedade Brasileira de Eubiose é Rua Paracuê, número 188. Fica a 600 metros, mais ou menos de 10 minutos de caminhada da estação Vila Madalena do metrô. O acesso também é super tranquilo, tá bom, pessoal? Estamos esperando vocês lá, tanto no Sumaré como na Moca. Se você precisar de uma orientação acerca de um departamento ou uma representação da eubiose mais próximo da sua residência, você pode entrar em contato conosco no e-mail sementeabstrata@gmail.com e nós teremos o maior prazer de indicar o departamento ou representação mais próximo da sua residência, ou mesmo o EAD, que é a plataforma de ensino à distância da Sociedade Brasileira de Eubiose. Também você pode obter essas informações no site da Eubiose, www.eubiose.org.br. Pessoal, semana que vem eu vou divulgar com mais detalhes, mas vão se preparando também para os futuros cursos de astrologia, as futuras turmas dos cursos de astrologia que serão ministrados por mim no Espaço Serapis, que fica no bairro do Sumaré, na Rua Paracuê, número 188. O curso básico de astrologia será às quartas-feiras e o início das aulas será no dia 1º de abril de 2020, tá bom? E o módulo 2, o avançado, vai ser às terças-feiras, iniciando dia 7 de abril de 2020. Na semana que vem eu vou divulgar com maiores detalhes, nós vamos começar a divulgar também nas redes sociais, maiores informações sobre esses cursos de astrologia, tanto o básico quanto o avançado, mas você também pode obter maiores informações ligando no telefone 11 2667 0744 ou mandando um WhatsApp, tá? Uma mensagem no WhatsApp no número 11 99659 7370. Legal, pessoal? Vamos lá. Sem mais delongas, né? Vamos falar do nosso tema de hoje. É um tema que eu particularmente gosto muito também.
E acredito que vai despertar muito interesse, porque realmente um assunto fascinante, é muito interessante. O tema do nosso programa de hoje são as ordens secretas, as ordens ocultas, os chamados colégios iniciáticos, né? Que tantos mistérios e tantos enigmas e tantas perguntas, né, nos trazem aí no decorrer dos tempos. Todos nós já ouvimos falar muitas vezes em sociedades secretas, ordens ocultas, colégios iniciáticos, e muitas vezes essas informações acabam sendo muito ligadas a teorias conspiratórias, entendeu? E a coisas muito vagas, né? Não se sabe direito, acaba se especulando muito a respeito, né? Mas muitas vezes sem muita base factual, certo? Então hoje eu vou procurar trazer um contexto geral sobre as escolas, sobre as ordens mais ligadas às tradições do Ocidente, tá bom? Num outro programa, numa próxima oportunidade, nós podemos falar um pouco também sobre as do Oriente. Mas como são muitas, né, são muitas informações, eu vou procurar me restringir às do Ocidente e nós vamos chegar, se o tempo nos ajudar, hoje até os Templários, tá? A tão famosa Ordem dos Cavaleiros Templários. Então nós vamos falar de todas as tradições, todas as escolas, as ordens que foram as precursoras dos Cavaleiros Templários. Pessoal, é importante enfatizar o seguinte, antes de qualquer coisa, que todas essas ordens, todas essas escolas iniciáticas, todas essas tradições, elas têm uma base, elas têm uma origem em comum. A fonte é sempre a mesma. Você pode fazer uma analogia com uma árvore, tá? Todas elas são galhos, mas de uma mesma árvore. Essa mesma árvore nós podemos chamar de tradição primordial, tá? Tradição primordial, que no Oriente é chamada de Gupta Vidya, ou também a sabedoria iniciática das idades. A sabedoria iniciática das idades, ela é a mãe de todas as tradições, tanto do Oriente como do Ocidente, tá certo? Sendo que hoje nós vamos focar um pouquinho mais no Ocidente. Começando então a falar da origem das tradições do Ocidente, nós não poderíamos deixar de citar o Egito, né? Porque o Egito é considerado o pai de todas as tradições iniciáticas do Ocidente, tá? Há uns 3 programas, acredito eu, há mais ou menos um mês, nós falamos um pouco sobre a figura de Hermés, o Trismegisto, que é o pai da iniciação no próprio contexto do Velho Egito, certo? Hermés, o Trismegisto, Hermés, o 3 vezes grande, que foi absorvido na mitologia egípcia como o deus Tote. Então, a origem no Egito, ela está toda baseada no legado de Hermés, o Trismegisto. Vocês se lembram que eu falei um pouquinho sobre a tábua de esmeralda, sobre o corpus hermético, sobre o legado, sobre as obras deixadas pelo Hermés o Trismegisto, e enfatizei que a tradição sempre é passada, transmitida de boca a ouvido, certo? E isso se mantém até os dias de hoje, porque justamente se trata do quê? De uma tradição, certo? De uma tradição. No contexto ainda, pessoal, do Velho Egito, na 18ª dinastia faraônica, cerca de 1300 a 1400 anos antes de Cristo, surgiu uma figura de um faraó chamado Amenófis IV, que adotou um rito, né, que ele fez uma grande reforma religiosa no Velho Egito. Ele adotou um culto solar monoteísta, certo? Ele adotou o nome de Cunaton, ou Akhenaton também, ele é também conhecido como Akhenaton, e ele e a sua contraparte feminina, né, a sua esposa, no caso Nefertiti, esse casal, essa parelha que nós chamamos também, muito ligada ao mistério dos que nós chamamos gêmeos espirituais, eles foram os responsáveis
não só por criar esse novo culto solar monoteísta no Velho Egito, mas a criar uma ordem iniciática chamada Ordem Lapis Faraonis, que se tornou, assim, vamos dizer, a base de uma sociedade, do que seria uma sociedade, uma ordem maçônica, certo? Sendo que já existia um embrião de uma sociedade maçônica masculina e feminina também. A masculina ligada a Cunaton, a Menófis IV, e a feminina em Nefertiti, né? Sua contraparte feminina, sua esposa. Essa ordem fundada por Cunaton, ela foi criada justamente para manter viva a essência do hermetismo, da tradição, né, trazida, né, legada por Hermès, e a ser transmitida às gerações futuras, certo? A tradição grega é diretamente relacionada e é filha das tradições egípcias. Como eu falei, o Egito, ele é o pai, ele é considerado o pai das tradições do Ocidente, né? O Egito tem esse aspecto solar e a Índia, né, as tradições da Índia têm um aspecto lunar que não entra no caso agora desenvolver, mas ainda nós vamos falar no futuro. Quando nós falarmos sobre as tradições específicas mais do Oriente, nós vamos falar desse lado mais lunar, né, da Índia, né? A Índia é considerada a mãe das tradições e o Egito o pai das tradições, certo? Mas voltando, nós temos as tradições gregas como diretamente relacionadas, como filhas, né? Como extremamente influenciadas pelas tradições egípcias, né? É o próprio hermetismo que foi absorvido na Grécia. Está aí na figura do próprio deus grego Hermès, que depois foi absorvido na mitologia romana, que é diretamente ligada, filha da grega, como Mercúrio. Na antiga Grécia, pessoal, se desenvolveram inúmeras e inúmeras escolas iniciáticas, escolas de mistérios também, né? Se usa também essa nomenclatura, escola de mistérios, porque se tratam dos mistérios maiores e dos mistérios menores. Vocês devem, quando vocês forem pesquisar mais profundamente a esses respeitos, vocês vão ver muitas referências falando de mistérios maiores e de mistérios menores. Basicamente, a diferença entre eles é que os mistérios maiores tratam de questões sagradas, tratam de questões divinas, né? Tratam da cosmogênese, da origem do universo, né? Dos mistérios maiores que regem o próprio universo. E os mistérios menores estão relacionados à própria evolução humana, à evolução da humanidade, certo? Os mistérios maiores nós podemos relacionar ao símbolo do triângulo, né? A tríade superior, e os mistérios menores ao quaternário, ao quadrado, né? Lembrando que o quadrado 4, o triângulo 3, 4 mais 3 soma 7, que é o número da própria evolução humana. E multiplicando 4 do quaternário por 3 do ternário, 4 vezes 3, 12, e aí nós temos os mistérios do número 12, do fantástico número 12, né? Os 12 meses do ano, os 12 signos zodiacais, os 12 trabalhos de Hércules, os 12 cavaleiros da Távola Redonda e por aí vai. Certinho, pessoal? Mas voltando aqui para o nosso contexto da Antiga Grécia, inúmeras escolas floresceram, inúmeras tradições floresceram na Antiga Grécia. Praticamente todos os intelectuais e filósofos gregos estavam ligados a esses mistérios, né? Que eram chamados os mistérios órficos, né? Os mistérios de Eleusis ligados ao culto a Deméter, a deusa da natureza, né? Os mistérios pitagóricos, importantíssimos, né? O grande iniciado Pitágoras, que tinha a sua escola em Crotona, né? A famosa escola de Crotona. Os mistérios órficos, né? Os mistérios relacionados aí também ao oráculo de Delfos, o templo de Apolo. Bom, enfim, a Grécia é interminável. A riqueza que a tradição primordial, né, que os mistérios maiores e menores tiveram na Antiga Grécia, lógico, sempre
descendentes, né, sempre preservando aí o legado de Hermés, o Trismegisto, o 3 vezes grande, né? As tradições gregas passaram para o contexto romano. A mitologia romana é filha da grega, é direta, é praticamente a mesma coisa, mas no decorrer, né, do desenvolvimento, apogeu e depois declínio do Império Romano, essas tradições acabaram perdendo a essência, tá? Acabaram perdendo a essência no decorrer aí no decorrer da história da própria Roma, certo? Pessoal, falamos um pouquinho do Egito, falamos da Grécia. Agora, não podemos nos esquecer das tradições que legaram, né, por exemplo, a tradição religiosa que predomina no Ocidente, que predomina no Brasil, o cristianismo, que se trata do quê? Se trata dos mistérios hebraicos, né? Os mistérios hebraicos, que são muito, muito antigos, estão relacionados também diretamente ao hermetismo, à figura de Hermés, o Trismegisto. Vocês devem se lembrar aqui no programa que nós falamos sobre Hermés, eu toquei especificamente nesse ponto, tá? Da ligação de Hermés com o próprio Abraão, certo? Abraão que recebeu a tradição, recebeu a Cabalá, e a partir de, como patriarca patriarca dos hebreus, né, foi legando essa tradição através dos milênios. E isso foi, depois de Abraão, aparece a figura, alguns milênios depois, de Moisés. Vocês se lembram que Moisés era egípcio, né? Era hebreu, mas foi criado ali na realeza egípcia, né? Então ele foi iniciado, Moisés foi iniciado nas tradições herméticas no Egito, né? E ele, então, ele de uma certa forma, ele uniu a tradição egípcia com a própria tradição hebraica. E aí surge, né, os maravilhosos mistérios ligados a Moisés, né? A Arca da Aliança, o tabernáculo, né? Moisés, o grande Moisés, escreve o Pentateuco e lega, né, toda essa tradição para o futuro, né, o futuro cabalismo e o futuro da própria tradição hebraica, que aí, novamente, existe fatos significativos muito grandes com as figuras dos reis Davi e Salomão, né? Lembra que Davi é o rei salmista, né? O que nos legou os maravilhosos 150 salmos, e Salomão, seu filho, né, o responsável pela edificação do próprio Templo de Salomão, o famoso Templo de Salomão, aí muito já relacionado também ao embrião das tradições maçônicas aqui do nosso Ocidente, certo? Nós vamos falar em algum momento especificamente sobre o Templo de Salomão, que é um assunto maravilhoso, é um assunto fascinante, mas isso tudo está relacionado então aos mistérios hebraicos, que depois, continuando, né, no decorrer da história, aí já chegamos a um contexto mais próximo ao nosso, com o advento da figura de Jesus, do Avatar a Jesus, né? O Avatar, na verdade, cujo nome verdadeiro é Yehoshua, né? Yehoshua ben Pandira, Jesus, o Filho do Homem. O Avatar Yehoshua, ele nasceu no contexto também de uma tradição, de uma ordem, na verdade, duas ordens secretas, duas ordens ocultas que existiam na Palestina, isso desde mais ou menos 200 anos antes de Cristo, que eram as ordens dos essênios e dos nazares. Lembrando que os essênios, esse nome essênio significa puros ou curadores, certo? E a ordem dos nazares era uma ordem relacionada, né, diretamente, era vinculada aos essênios, mas era uma ordem especificamente sacerdotal, né? Então, Yehoshua, o mestre Yehoshua, ele era essênio, mas ele era chamado de o Nazareno, não exatamente por ter sido criado na cidade de Nazaré, mas por ser um nazareno, né? Eles faziam um voto de castidade, os nazar, eles usavam uma túnica branca, né, e não cortavam os cabelos, né? Por isso que a figura do nosso mestre Jesus Yehoshua ben Pandira, né, usava realmente os cabelos
cumpridos, certo? Mas tanto os essênios como os nazarenos, eles mantinham acesa o quê? A chama, mantinham acesa a essência da tradição, a essência do hermetismo, a essência do cabalismo, lembrando, novamente enfatizando, que a origem dessas tradições é sempre a mesma. Tá? Outras figuras, por exemplo, como João Batista, né? O padrinho de Jesus, o padrinho de Yeshua, Lázaro também, a figura de Lázaro, e outros dos apóstolos eram essênios. Maria também, a mãe de Yeshua, era essênia, enfim. E todos eles faziam parte desse contexto. Os discípulos secretos de Cristo, né? Nicodemos e José de Arimateia, e muitos já ligados ao mistério que vai trazer a tradição do próprio Santo Graal, tão famosa, né, tão fascinante também, eram também essênios, tanto Nicodemos como José de Arimateia. Certinho, pessoal? Inicia-se então a tradição do Santo Graal com o cristianismo, com o primórdio do cristianismo, e esse primórdio do cristianismo surgiram diversos, falam seitas, mas eu não gosto muito dessa palavra, diversos núcleos iniciáticos, tá? diversas ordens que eram chamados de os gnósticos, tá? Que procuravam preservar a essência do cristianismo primitivo e eram muito ligados também ao hermetismo e aos neoplatônicos, né? Quer dizer, houve um renascimento nesses primórdios do cristianismo do próprio platonismo, da própria filosofia grega. Certinho, pessoal? Os gnósticos, então, foram muito, muito, muito importantes. Né? O iniciado Saint Yves d'Alvedre diz que os gnósticos foram os responsáveis pela manutenção mesmo da essência do legado secreto do próprio advento do Cristo, de Yeshua ben Pandira. Com o concílio de Nicéia, no ano de 325 d.C., quando Roma já começava a entrar numa decadência vertiginosa, a civilização romana, houve esse concílio chamado Concílio de Nicéia, que consistiu numa aliança entre o Papa, entre a Igreja primitiva, né, e o poder temporal romano. Né? Houve essa aliança entre o imperador de Roma e o Papa, né? E esse concílio determinou que seriam considerados legítimos canônicos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E todos os outros evangelhos foram considerados apócrifos, né? Foram considerados ilegítimos. Essa aliança implicou também na perseguição de todas essas ordens gnósticas. Elas foram levadas à clandestinidade. Isso não significa que elas deixaram de existir. Essas ordens nunca deixam de existir. Elas simplesmente passam, né, a se tornar mais ocultas e a serem transmitidas com uma outra roupagem. Certo, pessoal? E essa outra roupagem que o gnosticismo adquire, aí já no contexto da Idade Média, né, com a tradição, as tradições que surgem na Europa. De um lado, a tradição que nós chamamos dos bogomilos, que surgiu na Península Balcânica, a região que hoje é ali norte da Grécia, a antiga Iugoslávia, a Macedônia, certo? Que foi perseguida e posta na clandestinidade também por conta de perseguição da igreja, no caso da igreja romana, da igreja católica. Depois também a tradição cátara, dos cátaros, que floresceu no sul da França, também ali por volta do ano 1000, entre os anos 900 até 1000, 1100, 1200, também foram massacrados aí pela igreja, certo? Na chamada Cruzada Albigense, tá? Mas também nós não podemos nos esquecer que a tradição se manteve viva, né, na Península Ibérica, que estava, né, em grande parte dominada pelos islâmicos, pelos árabes. Né? Então, floresceu na Península Ibérica durante a Idade Média, aí desde o ano 700, mais ou menos, até o ano de 1492, as tradições islâmicas secretas, que são chamadas o sufismo. Né? E nessa época também,
o cabalismo hebreu, o cabalismo hebraico floresceu fortemente na Península Ibérica. Então, existe um significado oculto muito forte, né, dessas invasões árabes na Península Ibérica, na Europa e na Idade Média, né? Teve esse lado oculto aí de manter acesa a chama da tradição, certo, pessoal? E aí, nesse mesmo período, alguns cavaleiros europeus se dirigem a Jerusalém, tá? Ali no comecinho, no final do século XI. E aí, em 1118, é fundada aí em Jerusalém, né, nas ruínas do antigo Templo de Salomão, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, a chamada Ordem Templária. Certo, pessoal? Nosso tempo se esgotou. No próximo programa nós vamos dar continuidade, provavelmente falando aí especificamente sobre a Ordem dos Templários e de como os Templários, de como a tradição templária foi legada até os dias de hoje. Certinho? Uma ótima semana a todos e um bom fim de semana, pessoal. Abraço.